Capítulo 3. A reforma de saúde e a mensagem do terceiro anjo. É o que é a mão para o corpo. Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão ao corpo. A lei dos 10 mandamentos tem sido levemente considerada pelo homem. O Senhor, porém, não viria castigar os transgressores daquela lei sem lhes enviar primeiro uma mensagem de advertência. O terceiro anjo proclama essa mensagem. Houvesse o homem sido sempre obediente à lei dos 10 mandamentos, cumprindo em sua vida os princípios desses preceitos, e não haveria o flagelo de doenças que hoje inundam o mundo. Preparar um povo. Os homens e mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões sem que transgridam a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde, para que vejamos nosso pecado em violar as leis por ele estabelecida em nosso ser. Todo o nosso bem-estar ou sofrimento pode ser atribuído, em sua origem, à obediência ou transgressão no que respeita à lei natural. Nosso benigno Pai Celestial vê a deplorável condição dos homens, que alguns com conhecimento, mas muitos ignorantes, estão vivendo em violação das leis por ele estabelecidas. É movido de amor e piedade para com a raça humana, faz com que incida a luz sobre a reforma de saúde. Ele publica sua lei e a pena que acompanhará a transgressão da mesma, a fim de que todos saibam e cuidem em viver em harmonia com a lei natural. O Senhor proclama tão distintamente sua lei e torna-a tão preeminente que é como uma cidade edificada sobre um monte. Todos os seres responsáveis a podem compreender se o quiserem. Os idiotas não são responsáveis. Tornar patente a lei natural e insistir em que se lhe obedeça, eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. Derrota de Adão. Vitória de Cristo. Adão e Eva caíram pela intemperança do apetite. Cristo veio e resistiu à mais feroz tentação de Satanás, e em favor da raça venceu o apetite, mostrando que o homem pode vencer. Como Adão caiu pelo apetite, perdendo o abençoado Éden, os filhos de Adão podem, por intermédio de Cristo, vencer o apetite e, mediante a temperança em tudo, reconquistar o Éden. Auxílio no discernimento da verdade. A ignorância agora não é excusa para a transgressão da lei. A luz brilha claramente, e ninguém precisa ficar na ignorância, pois o próprio grande Deus é o instrutor do homem. Todos estão ligados a Deus pela mais sagrada obrigação de atender à saudável filosofia e genuína experiência que ele lhes está dando agora em referência à reforma de saúde. É seu desígnio que o grande assunto da reforma de saúde seja agitado e a mente do público profundamente estimulada a investigar. Pois é impossível a homens e mulheres, com todos os seus hábitos pecaminosos, destruidores do apetite e enervados do cérebro, discernir a sagrada verdade, pela qual são santificados, refinados, elevados e tornados aptos para associação com os anjos celestiais no reino da glória. Santificado ou punido. O apóstolo Paulo exorta a igreja: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Podem os homens, portanto, tornar impuro o seu corpo por pecaminosas condescendências. Não santificados estão inaptos para ser adoradores espirituais e não dignos do céu. Se o homem abraçar a luz que em misericórdia Deus lhes dá com respeito à reforma de saúde, ele pode ser santificado pela verdade e habilitado para a imortalidade. Mas se despreza essa luz e vive em violação à lei natural, terá de pagar a penalidade. Obra típica de Elias e de João. Por anos tem o Senhor estado a chamar a atenção do seu povo para a reforma de saúde. Este é um dos grandes ramos da obra de preparação para a vinda do Filho do Homem. João Batista saiu no espírito e virtude de Elias, a fim de preparar o caminho do Senhor e fazer voltar o povo à sabedoria do justo. Era ele um representante dos que vivem nos últimos dias,
a quem Deus tem confiado sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de ser preparado o caminho para a segunda vinda de Cristo. João era um reformador. O anjo Gabriel, vindo do céu, deu instruções sobre reforma de saúde aos pais de João. Disse que ele não devia beber vinho nem bebida forte e que seria cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. João separou-se dos amigos e ostentações da vida. A simplicidade de seu vestuário, feito de pelos de camelo, era uma permanente reprovação à extravagância e exibição dos sacerdotes judeus, bem como do povo em geral. Seu regime puramente vegetariano, composto de alfarrobas e mel silvestre, era uma reprovação à tolerância para com o apetite e à glutonaria predominante em toda parte. O profeta Malaquias declara: Eis que vos enviei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. O grande assunto da reforma deve ser agitado e a mente do público deve ser estimulada. Temperança em todas as coisas deve ser associada com a mensagem, a fim de fazer voltar o povo de Deus de sua idolatria, glutonaria e extravagância no vestir e em outras coisas. Um marcante contraste. A abnegação, humildade e temperança requerida dos justos, a quem Deus de maneira especial guia e abençoa, deve ser apresentada em contraste com os hábitos extravagantes e destruidores da saúde dos que vivem neste século degenerado. Deus tem mostrado que a reforma de saúde está intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo, como a mão está com o corpo. Não se encontra em parte alguma tão grande causa de degenerência física e moral como a negligência deste importante assunto. Os que lisonjeiam o apetite e a paixão e fecham os olhos à luz por temor de que irão ver pecaminosas condescendências que não estão dispostos a deixar, são culpados perante Deus. Quem num caso vira as costas à luz, endurece o coração para desconsiderar a luz em outros casos. Quem viola obrigações morais em questões de alimentação e vestuário prepara o caminho para a violação dos reclamos de Deus com respeito a interesses eternos. O povo a quem Deus está dirigindo será um povo peculiar, não se assemelhará ao mundo, mas se seguirem as indicações de Deus, cumprirão seu propósito e submeterão sua vontade à vontade dele. Cristo habitará em seu coração. O templo de Deus será santo. Vosso corpo, diz o apóstolo, é o templo do Espírito Santo. Deus não requer de seus filhos que se privem com prejuízo da força física. Requer deles que obedeçam à lei natural, a fim de ser preservada a saúde física. O caminho da natureza é a estrada que ele traça, e é ampla bastante para todo cristão. Deus, com mão pródiga, proveu-nos com ricas e variadas beneficências para nosso sustento e deleite. Mas para que possamos desfrutar o apetite natural, que preservará a saúde e prolongará a vida, ele coloca restrições ao apetite. Diz ele: cuidado, restrinja, negue o apetite antinatural. Se criamos um apetite pervertido, violamos as leis de nosso ser e assumimos a responsabilidade do abuso de nosso corpo de acarretar enfermidades sobre nós próprios. O lugar da reforma de saúde. A indiferença com que os livros de saúde têm sido tratados por muitos é uma ofensa a Deus. Separar a obra de saúde do grande corpo da obra não é ordem sua. A verdade presente repousa na obra da reforma de saúde, tanto quanto nos outros aspectos da obra do Evangelho. Nenhum ramo, quando separado dos outros, pode ser um todo perfeito. O Evangelho da Saúde tem hábeis advogados, mas sua tarefa tem sido dificultada porque muitos pastores, presidentes de campo e outros em posições de influência têm deixado de dar à questão da reforma de saúde a atenção que lhe é devida. Eles não têm reconhecido nela sua relação para com a obra da mensagem como o braço direito do corpo. Enquanto pouquíssima consideração tem sido mostrada a este departamento por muitos do povo e por alguns do ministério, o Senhor tem mostrado por ela consideração, dando-lhe abundante prosperidade.
Quando devidamente conduzida, a obra da saúde é uma cunha de penetração, abrindo caminho para que outras verdades alcancem o coração. Quando a mensagem do terceiro anjo for recebida em sua plenitude, a reforma de saúde terá o seu lugar nos concílios dos campos, no trabalho da igreja, no lar, à mesa e em todos os arranjos do lar. Então o braço direito terá utilidade e protegerá o corpo. Mas conquanto a obra de saúde tem o seu lugar na proclamação da mensagem do terceiro anjo, seus advogados não devem de maneira nenhuma procurar que ela tome o lugar da mensagem. Necessidade de domínio próprio. Um dos mais deploráveis efeitos da apostasia original foi a perda do poder de domínio próprio por parte do homem. Unicamente à medida que esse poder é reconquistado, pode haver real progresso. O corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Daí o adversário das almas dirigir suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Seu êxito neste ponto importa na entrega de todo o corpo ao mal. As tendências de nossa natureza física, a menos que estejam sob o domínio de um poder mais alto, hão de operar por certo ruína e morte. O corpo tem de ser posto em sujeição. As mais elevadas faculdades do ser devem dominar. As paixões devem ser regidas pela vontade, e esta deve, por sua vez, achar-se sob a direção de Deus. A régia faculdade da razão, santificada pela graça divina, deve ter o domínio em nossa vida. Os reclamos de Deus devem impressionar a consciência. Homens e mulheres devem ser despertados para o dever do império de si mesmos, para a necessidade da pureza, a liberdade de todo aviltante apetite e todo hábito contaminador. Precisam ser impressionados com o fato de que todas as suas faculdades de mente e corpo são dons de Deus e destinam-se a ser preservadas nas melhores condições possíveis para seu serviço. Pastores e povo devem agir em harmonia. Uma importante parte da obra do ministério é apresentar fielmente ao povo a reforma de saúde, em sua relação com a mensagem do terceiro anjo, como parte e parcela da mesma obra. Não devem deixar de adotá-las eles mesmos e devem apresentá-la insistentemente aos que professam crer na verdade. A reforma de saúde, foi-me mostrado, é parte da mensagem do terceiro anjo, e com ela tão intimamente relacionada como são o braço e a mão em relação ao corpo humano. Vi que nós, como um povo, precisamos progredir nesta grande obra. Pastores e povo devem agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos, a qual não devem deixar para que Deus faça por eles. Ele deixou esta obra para que eles a façam. É um trabalho individual. Uma pessoa não pode fazê-lo para outra. Uma parte da mensagem, mas não a mensagem toda. A reforma de saúde está intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo, mas ela não é a mensagem. Nossos pregadores devem ensinar a reforma de saúde, mas não devem fazer disso o tema predominante em lugar da mensagem. Seu lugar é entre aqueles assuntos que promovem a obra de preparação para enfrentar os acontecimentos previstos pela mensagem. Entre esses, ela é preeminente. Devemos sustentar toda a reforma com zelo, mas devemos evitar a impressão de que somos vacilantes e sujeitos ao fanatismo. A reforma de saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo como o braço está para com o corpo, mas o braço não pode tomar o lugar do corpo. A proclamação da mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, eis o fardo de nossa obra. A mensagem deve ser proclamada em alta voz e deve ir a todo mundo. A apresentação dos princípios de saúde deve estar unida a esta mensagem, mas não deve de maneira nenhuma ficar independente dela ou tomar de alguma forma o seu lugar. Sua relação para com as instituições médicas. Os sanatórios que se estabelecem devem estar íntima e inseparavelmente vinculados com o Evangelho. O Senhor deu a instrução de que o Evangelho deve ser promovido, e o Evangelho inclui a reforma de saúde em todas as suas fases. Nossa obra deve iluminar o mundo, pois este está cego aos movimentos que estão tomando lugar, preparando o caminho para as pragas que Deus permitirá venham sobre o mundo.
Os fiéis atalaias de Deus devem dar advertência. Deve a reforma de saúde salientar-se mais preeminentemente na proclamação da mensagem do terceiro anjo. Os princípios da reforma de saúde encontram-se na palavra de Deus. O evangelho da saúde deve estar firmemente associado com o ministério da palavra. É desígnio do Senhor que a influência restauradora da reforma de saúde seja uma parte do último grande esforço para proclamar a mensagem evangélica. Nossos médicos devem ser obreiros de Deus, devem ser homens cujas faculdades tenham sido santificadas e transformadas pela graça de Cristo. Sua influência deve estar entretecida com a verdade que se deve dar ao mundo. Em perfeita e completa união com o ministério do Evangelho, a obra de reforma de saúde revelará seu divino poder. Sob a influência do Evangelho, grandes reformas serão feitas pela obra médico-missionária. Mas separai do Evangelho a obra médico-missionária e a obra ficará mutilada. Nossos sanatórios e nossas igrejas podem alcançar norma mais elevada e mais santa. A reforma de saúde deve ser ensinada e praticada por nosso povo. O Senhor está chamando para um reavivamento dos princípios da reforma de saúde. Os adventistas do sétimo dia têm uma obra especial a fazer como mensageiros que devem trabalhar pela alma e corpo dos homens. Cristo disse a seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Nós somos o povo de Deus assim denominado, para proclamar as verdades de origem celestial. A obra mais solene, mais sagrada, já entregue aos mortais, é a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas ao mundo. Em nossas grandes cidades, deve haver instituições de saúde que cuidem dos enfermos e ensinem os grandes princípios da reforma de saúde. Uma cunha de penetração. Tenho sido instruída que não devemos demorar em fazer a obra que necessita ser feita no setor da reforma de saúde. Por intermédio desta obra, devemos alcançar as almas nos caminhos e valados. Na providência do Senhor, posso ver que a obra médico-missionária deve ser uma grande cunha de penetração, por meio do qual a alma enferma pode ser alcançada. Remove preconceito e aumenta a influência. Muito do preconceito que impede a verdade do terceiro anjo de alcançar o coração do povo podia ser removido, se mais atenção fosse dada à reforma de saúde. Quando o povo se torna interessado neste assunto, o caminho fica muitas vezes preparado para a entrada de outras verdades. Se virem que somos inteligentes com relação à saúde, estarão mais prontos a crer que somos corretos também em doutrinas bíblicas. Este ramo da obra do Senhor não tem recebido a devida atenção, e por causa desta negligência, muito se tem perdido. Se a Igreja manifestasse maior interesse nas reformas pelas quais o próprio Deus está procurando prepará-los para a sua vinda, sua influência seria muito maior do que é agora. Deus tem falado ao seu povo e deseja que ouçam e obedeçam a sua voz. Embora a reforma de saúde não seja a terceira mensagem angélica, está com ela intimamente relacionada. Os que proclamam a mensagem devem ensinar também a reforma de saúde. É um assunto que precisamos compreender a fim de estarmos preparados para os eventos que estão bem perto de nós, e ela deve ter um lugar de evidência. Satanás e seus instrumentos estão procurando embaraçar esta obra de reforma, e tudo farão para perturbar e sobrecarregar os que sinceramente nela se empenham. Todavia, ninguém precisa ficar desencorajado quanto a isto, ou por causa disto cessar os seus esforços. O profeta Isaías assim fala de uma característica de Cristo: não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo. Portanto, não falemos de fracasso nem de desencorajamento, nós os seus seguidores, mas lembremos o preço pago para que o homem ficasse livre e não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus, mediante sua cooperação com o obreiro mestre na restauração da saúde física e espiritual. Esta obra traz o selo divino e há de abrir portas para a entrada de outras verdades preciosas. Há lugar para trabalhar em todos quantos efetuarem esta obra inteligentemente. Capítulo 4. Regime alimentar apropriado. Parte 1. O regime original. Escolhido pelo Criador.
A fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que criou o homem e lhe compreende as necessidades, designou a Adão o que devia comer. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também a permissão para comer a erva do campo. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem um regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual, que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Deus deu a nossos primeiros pais o alimento que designara a raça comesse. Era contrário a seu plano que qualquer criatura tivesse a sua vida tomada. Não devia haver morte no Éden. O fruto das árvores do jardim eram o alimento que as necessidades do homem requeriam. Retorno à vida simples. É propósito do Senhor levar o seu povo de volta ao viver simples de frutas, vegetais e cereais. Deus proveu frutos em seu estado natural para nossos primeiros pais. Deus está trabalhando em favor de seu povo. Não deseja que fiquem sem recursos. Ele está levando-os de volta ao regime originalmente dado ao homem. Esse regime deve consistir de alimentos feitos do material que ele proveu. O material usado para esses alimentos deve ser principalmente frutas, cereais e nozes, mas várias raízes também poderão ser usadas. Repetidamente tem-se-me mostrado que Deus está trazendo de volta o seu povo ao seu desígnio original, isto é, que ele não dependa da carne de animais mortos. Ele gostaria que ensinássemos ao povo um caminho melhor. Se a carne for abandonada, se o gosto não for estimulado nessa direção, se a apreciação por frutas e cereais for encorajada, logo será como Deus no início desejou que fosse. Nenhuma carne será usada por seu povo. Parte 2. O regime simples. Um auxílio para a aguda percepção. Se já houve um tempo em que o regime alimentar deveria ser da espécie mais simples, esse tempo é agora. Deus deseja que os homens cultivem a força de caráter. Os que são meramente oportunistas não são os que receberão uma rica recompensa futura. Ele deseja que os que trabalham em sua causa sejam homens de fina inteligência e aguda percepção. Devem ser temperantes no comer, comidas ricas e condimentadas não devem ter lugar em suas mesas. E quando o cérebro é constantemente sobrecarregado e a falta de exercício físico, devem comer com parcimônia, mesmo em se tratando de alimentos simples. A clareza de mente e firmeza de propósito de Daniel, sua força de intelecto na aquisição de conhecimento, deveram-se em grande parte à simplicidade de seu regime alimentar, associado à sua vida de oração. Meus queridos amigos, em vez de fazer um curso para combater enfermidades, estáis acariciando-as e rendendo-vos a seu poder. Deveis evitar o uso de drogas e observar cuidadosamente as leis de saúde. Se estimais vossa vida, deveis comer alimentos simples, preparados da maneira mais simples, e fazer mais exercícios físicos. Cada membro da família necessita dos benefícios da reforma de saúde. Mas o uso de drogas deve ser definitivamente abandonado, pois além de não curar qualquer mal, enfraquece o organismo, tornando-o mais susceptível a enfermidades. Evitando muito sofrimento. Necessitais promover a reforma de saúde em vossa vida, negar-vos a vós mesmos e comer e beber para a glória de Deus. Abstende-vos das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Precisais praticar a temperança em todas as coisas. Aqui está uma cruz da qual tendes fugido. É vossa tarefa confinar-vos a um regime simples que vos preserve as melhores condições de saúde. Se tivesseis vivido na luz que o céu permite brilhe em vosso caminho, muito sofrimento teria sido evitado para a vossa família. Vossa própria conduta tem trazido inevitável resultado. Enquanto continuardes nesse caminho, Deus não virá à vossa família, nem vos abençoará de maneira especial ou operará um milagre para livrar vossa família de sofrimento.
Um regime simples, livre de condimentos, de alimentos cárneos e gorduras de toda espécie, se demonstraria uma bênção para vós e pouparia a vossa esposa muito sofrimento, aflições e desalento. Estímulos a um viver simples. A fim de prestar a Deus perfeito serviço, precisais ter clara concepção de seus reclamos. Deveis usar os alimentos mais simples, preparados da mais simples maneira, para que os delicados nervos do cérebro não sejam debilitados, entorpecidos ou paralisados, tornando-se-vos impossível discernir as coisas sagradas e avaliar a expiação, o sangue purificador de Cristo como acima de qualquer preço. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se os homens, pela conquista de objeto tão sem valor como uma grinalda ou uma coroa de louros, sujeitam-se à temperança em todas as coisas, quanto mais dispostos não deviam estar em praticar a abnegação aqueles que professam estar buscando não somente uma coroa de glória imortal, mas uma vida que deve durar tanto quanto o trono de Jeová, e riquezas que são eternas, honras que são imperecíveis, um eterno peso de glória. Os estímulos apresentados ante os que estão correndo a carreira cristã não os levarão a praticar a abstenção e temperança em todas as coisas, para que possam manter suas propensões animais sob domínio, ter o corpo em sujeição e controlar os apetites e paixões carnais? Assim poderão ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Recompensa da perseverança. As pessoas que se têm habituado a um regime muito condimentado, altamente estimulante, têm um gosto não natural e não podem logo apreciar o alimento simples. Levará tempo até que o gosto se torne natural e o estômago se recupere do abuso sofrido. Mas os que perseveram no uso do alimento saudável, depois de algum tempo, o acharão agradável ao paladar. Seu delicado e delicioso sabor será apreciado e será ingerido com maior satisfação do que se pode encontrar em nocivas iguarias. E o estômago, numa condição saudável, nem febricitante, nem sobrecarregado, está apto a se desempenhar mais facilmente de sua obra. Devemos progredir. Uma reforma no comer seria uma economia de gastos e trabalhos. As necessidades de uma família podem ser facilmente supridas se satisfeitas com um regime saudável e simples. Alimentos ricos debilitam os órgãos do corpo e da mente. Devemos todos considerar que não deve haver extravagância em nenhum aspecto. Devemos sentir-nos satisfeitos com alimento simples, puro, preparado da maneira mais simples. Este deve ser o regime de grandes e humildes. Substâncias adulteradas devem ser evitadas. Estamos-nos preparando para a vida futura imortal, no reino do céu. Esperamos fazer nossa obra na luz e no poder do grande, do magno médico. Todos devem desempenhar a parte de sacrifício pessoal. Muitos me perguntam, qual o melhor procedimento a adotar para preservar a minha saúde? Minha resposta é, parai de transgredir as leis de vosso ser, deixai de satisfazer o apetite depravado, comei alimentos simples, vesti saudavelmente, o que requererá modesta simplicidade, trabalho saudável, e não ficareis doentes. Regime alimentar nas reuniões campais. Nada deve ser levado para a reunião campal, a não ser os artigos mais saudáveis, cozidos da maneira mais simples, isentos de quaisquer condimentos e gorduras. Estou convencida de que ninguém precisa ficar doente ao se preparar para as reuniões campais, se observarem as leis de saúde no preparo dos alimentos. Se não fizerem bolos ou tortas, mas fizerem pão de farinha integral e preferirem frutas em conservas ou secas, não precisam ficar doentes ao se prepararem para as reuniões e nem durante as reuniões. Ninguém deve passar todo o período de reuniões sem algum alimento quente. Há sempre fogões no local, onde o aquecimento se torna possível. Os irmãos e as irmãs não precisam ficar doentes no acampamento.
se vestirem devidamente para o frio da manhã e da noite e forem hábeis para variar o vestuário de acordo com as mudanças de temperatura, de maneira que a circulação seja mantida convenientemente, e observarem estrita regularidade no dormir e na ingestão de alimentos simples, nada consumindo entre as refeições, não terão de ficar doentes. Podem estar bem durante as reuniões, tendo a mente clara e capacidade para apreciar a verdade, podendo retornar a seus lares refrigerados no corpo e no espírito. Os que se têm empenhado em duro labor dia a dia cessam agora suas atividades. Não devem, portanto, comer a mesma quantidade usual de alimento. Se o fizerem, terão o estômago sobrecarregado. Desejamos ter nessas reuniões as faculdades cerebrais especialmente vigorosas e nas mais saudáveis condições para ouvir a verdade, apreciá-la e retê-la, de forma que todos possam praticá-la em seu retorno da reunião. Se o estômago é sobrecarregado com muito alimento, embora de natureza simples, a força do cérebro é chamada em auxílio dos órgãos digestivos. Há sobre o cérebro uma sensação de obscurecimento. Torna-se quase impossível manter os olhos abertos. As próprias verdades que deviam ser ouvidas, entendidas e praticadas são inteiramente perdidas pela indisposição ou porque o cérebro está quase paralisado em consequência da quantidade de alimento ingerida. Eu aconselharia a todos a pôr alguma coisa quente no estômago, cada manhã pelo menos. Podeis fazer isto sem muito labor. Podeis fazer mingau de farinha integral. Se a farinha integral é demasiado grossa, peneirai-a e adicionai-lhe leite, enquanto o mingau está quente. Isto fará que o prato seja mais apetitoso e saudável para o acampamento. E se o pão está seco, ponde-o no mingau e ele se tornará agradável. Não aprovo comer muito alimento frio, porque então a vitalidade do organismo será reclamada para aquecer o alimento, até que ele se torne da mesma temperatura do estômago antes do trabalho de digestão começar. Outro prato muito simples, porém saudável, é feijão cozido ou assado. Diluí uma porção deles em água, adicionando leite ou creme, e fazei um caldo. O pão pode ser usado como no caso do mingau de farinha. O lanche do piquenique. Famílias que vivem em cidades ou vilas, unam-se e deixem as ocupações que as têm sobrecarregado física e mentalmente e façam uma excursão ao campo, onde haja um lindo lago ou agradável bosque e o cenário da natureza seja belo. Devem prover-se com alimento simples e saudável, com as melhores frutas e cereais, e estender uma mesa sobre a sombra de alguma árvore ou a céu aberto. A viagem, o exercício e o cenário ativarão o apetite, podendo eles desfrutar uma refeição que faria inveja aos reis. Os que advogam a reforma de saúde esforcem-se ferventemente por torná-la tudo o que dizem ela ser. Evitem tudo o que é prejudicial à saúde. Usem alimentos simples e saudáveis. Frutas são excelentes e dispensam muita cocção. Evitem suculentos pastéis, bolos e sobremesas requintadas e outros pratos preparados para tentar o apetite. Comei espécies menos variadas de alimento numa refeição e comei com agradecimento. Simplicidade em hospedar. Em sua própria vida, Cristo deu uma lição de hospitalidade. Quando rodeado pela multidão faminta à beira-mar, não os mandou para casa sem refrigério. Ele disse aos discípulos: Dai-lhes vós de comer. Mateus capítulo 14, verso 16. E, mediante um ato do poder criador, supriu alimento suficiente para satisfazer-lhes as necessidades. Todavia, quão simples foi a comida proporcionada! Nada de finas iguarias. Aquele que tinha à sua disposição todos os recursos do céu poderia haver estendido diante do povo um opulento repasto. Supriu, no entanto, o que bastasse às necessidades deles, o que constituía o alimento diário dos pescadores nas proximidades do mar. Caso os homens fossem hoje simples em seus hábitos, vivendo em harmonia com as leis da natureza, haveria abundante provisão para todas as necessidades da família humana. Haveria menos necessidades imaginárias e mais ensejos de trabalhar segundo a maneira de Deus. Cristo não procurava atrair os homens a si, satisfazendo-lhes o desejo de manjares deliciosos. A simples refeição que ele proveu foi uma garantia, não somente de seu poder, mas de seu amor, do terno cuidado que ele tinha por eles nas necessidades comuns da vida.
Homens e mulheres que professam ser seguidores de Cristo são muitas vezes escravos da moda e do apetite desordenado. No preparo para as reuniões sociais, tempo e força que deviam ser devotados a propósitos mais altos e mais nobres são despendidos na confecção de uma variedade de pratos não saudáveis. Visto que é moda, muitos que são pobres e dependem de seu labor diário veem-se forçados a gastar no preparo de diferentes espécies de bolos confeitados, conservas, pastelaria e uma variedade de requintados alimentos para as visitas, e que somente podem causar dano aos que os ingerem, quando nessa mesma ocasião necessitavam do dinheiro assim gasto para adquirir roupas para si e para os filhos. Esse tempo despendido no preparo de alimentos que satisfazem o gosto em prejuízo do estômago devia ser gasto na instrução moral e religiosa dos filhos. Visitas sociais são transformadas em ocasião para glutonaria. Alimentos e bebidas danosos são usados em proporção tal que sobrecarregam os órgãos da digestão. As forças vitais são convocadas para ação desnecessária, a fim de dar solução ao caso, o que produz exaustão e perturba em grande medida a circulação do sangue. E como resultado, em todo o organismo é experimentada a carência de energia vital. As bênçãos que poderiam resultar de visitas sociais são não raro perdidas, porque vosso anfitrião, em vez de ser beneficiado por vossa conversação, está ocupado no fogão preparando uma variedade de pratos para vosso regalo. Homens e mulheres cristãos jamais deviam permitir que sua influência abonasse tal conduta, ao participar de iguarias assim preparadas. Sejam eles levados a compreender que vosso objetivo, ao visitá-los, não é satisfazer o apetite, mas com eles associar-vos, pois uma permuta de pensamentos e sentimentos deve ser uma bênção mútua. A conversação deve ser de caráter elevado e enobrecedor, e que mais tarde seja lembrada com sentimentos do mais alto prazer. Os que hospedam visitantes devem ter alimentos saudáveis, nutritivos, compostos de frutas, cereais e vegetais, preparados de maneira simples e apetitosa. Tais alimentos requererão apenas pouco trabalho e despesa extras em seu preparo, e, tomados em quantidades moderadas, não prejudicarão ninguém. Se pessoas mundanas escolhem sacrificar tempo, dinheiro e saúde a fim de satisfazer ao apetite, que o façam e paguem o preço da violação das leis da saúde. Mas os cristãos devem tomar sua posição com respeito a essas coisas e exercer sua influência na direção certa. Podem eles fazer muito para reformar esses costumes em voga, destruidores da saúde e da alma. Visitas inesperadas. Alguns chefes de casa poupam na mesa da família a fim de proporcionar dispendiosa hospedagem às visitas. Isto não é sábio. Deve haver maior simplicidade na hospedagem. Dê-se primeiro atenção às necessidades da família. Uma economia destituída de sabedoria e os costumes artificiais impedem o exercício da hospitalidade onde é necessária e quando seria uma bênção. A quantidade regular de alimento deve ser de maneira que se possa receber de boa vontade o inesperado hóspede, sem sobrecarga para a dona de casa, com preparativos extras. Pensar menos em alimentos temporais. Precisamos meditar constantemente sobre a palavra, comê-la, digeri-la e, pela prática diária, introduzi-la na corrente da vida. Aquele que diariamente se alimenta em Cristo, por seu exemplo, ensinará outros a pensar menos no que comer e sentir muito maior ansiedade pelo alimento que dão à alma. O verdadeiro jejum que se deve recomendar a todos é a abstinência de toda espécie